Bom dia, terceiro ano. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro, e hoje nós vamos dar início ao estudo de História, apostila 4, História. Então, peguem a apostila de vocês, coloquem lá na apostila de História, ó, unidade 7. Olha sobre o que nós vamos falar? Sobre os imigrantes. Quem são os imigrantes, crianças? Imigrantes são aquelas pessoas que vieram para o nosso país de outros países. Então, são aí os italianos, são os espanhóis, são os sírio-libaneses. Teve uma época aqui no Brasil que vieram muitos imigrantes para cá. Aqui em Minas, pessoal, aqui na nossa região, veio muito imigrante italiano. Então, eu vou explicar para vocês, pessoal, por que lá no final do século XIX começaram a vir para o Brasil os imigrantes e quais são as heranças que eles deixaram para a gente, tá bom? Tem um porquê dos imigrantes virem para cá. Tem uma historinha para eu contar para vocês, tá bom? Então, vamos ler aqui e já eu conto para vocês por que os imigrantes vieram para cá. E eu vou contar uma historinha da minha família para vocês, que eu sou descendente de imigrantes também. Eu sou, né? Minha família é. Então, herança dos imigrantes. Neste capítulo, você vai estudar diversos grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, foram morar nas cidades ou se deslocaram para o interior do país habitando pequenas vilas. Vai identificar as influências desses grupos nos municípios que passaram a habitar e os trabalhos que realizavam. Então, olha que linda a ilustração que representa aqui os imigrantes. Olha as peças de porcelana que eles traziam, os objetos que eles usavam para trabalhar. Tudo isso característica, né, de imigrantes, de povos de outros países que vieram habitar aqui. Então, vamos virar aí a apostila. Bom, criançada, antes da gente começar, então, a leitura aqui, eu queria contar para vocês um pouquinho por que os imigrantes vieram para o Brasil, tá bom? Então, eu vou parar nessa imagem para eu poder contar. Quero que vocês me escutem com atenção, porque isso eu vou cobrar em prova, tá bom? Pessoal, seguinte. No final do século XIX, a gente já tá no século XXI, tá? Isso lá no final lá do século XIX. O que aconteceu? Acabou a escravidão no Brasil. Quando a escravidão acabou no Brasil, a gente teve aqui o que a gente chama de carência de mão de obra. O que aconteceu? A gente passou a ter uma falta de gente para trabalhar no Brasil. Vocês podem pensar assim, olha, mas e os negros? O que foram feitos deles? Nessa época, começou a ter aqui no nosso país um plano que foi influenciado pelo racismo, que pairava entre os ricos, entre a elite aqui do país, que eles queriam branquear a população brasileira, trazendo imigrantes da Europa. Então, o que aconteceu? Os negros, nessa época, quando eles deixaram de ser escravos, eles sofreram muito preconceito. Então, eles eram deixados de lá, eles tinham dificuldade para arrumar emprego, porque o que acontecia? As pessoas não queriam pagá-los. Se até pouco tempo atrás eles eram escravos, eles faziam tudo de graça, por que agora eu vou ter que pagá-los? E aí, então, a elite, né, as pessoas ricas começaram a influenciar a imigração, começaram a influenciar que pessoas da Europa viessem morar no Brasil para trabalhar aqui. Quem eram essas pessoas que vinham morar no Brasil? Elas eram pessoas, criançada, que estavam passando por grandes dificuldades no país delas. Elas estavam desempregadas. Lá na Europa, nessa época, estava tendo um processo industrial que gerou muito desemprego.
embora seja um processo industrial, ele gerou muito desemprego e, além disso, lá no campo, lá na zona rural da Europa, estava faltando terra para as pessoas trabalharem. Então, o nosso governo, na época, ele começou a incentivar a vinda dos europeus, falando, vem para o Brasil que aqui tem terra para todo mundo. E não era bem assim. Muitos desses imigrantes, eles vieram para o Brasil acreditando que eles iam ganhar terra, acreditando que eles iam ter uma vida maravilhosa. Aí eles chegavam aqui no Brasil, eles tinham uma vida de quase escravidão. Eles não eram escravos, mas eles tinham uma vida muito difícil. Porque o que que acontecia? Os fazendeiros, as pessoas que traziam eles, falavam assim para ele, olha, a tua passagem foi muito cara, então você vai ter que trabalhar aqui 3 anos para poder pagar a tua passagem. Então eles tinham que trabalhar, pessoal, até de graça para poder pagar essa passagem. Então aquele sonho de uma vida melhor muitas vezes vinha por água abaixo, tá bom? Então não foi tudo maravilhoso para os imigrantes, não. A vinda deles para cá não foi uma vinda tão feliz, não. Eles não eram escravos, eles podiam ir embora, só que eles estavam presos de certa forma porque eles tinham que pagar aquela dívida e eles pagavam trabalhando, tá bom? Então, vamos ver o que tá falando aqui, depois eu falo mais um pouquinho. Vamos conhecer quais grupos de pessoas contribuíram e ainda contribuem para a formação das áreas rurais e urbanas do município, dos municípios? Então, ó, leia esta reprodução de uma pintura do artista Lazar Segal. Quem foi Lazar Segal? Ó, Lazar Segal foi um importante pintor lituano que se mudou para o Brasil em 1912 para se encontrar com seus irmãos. Então, olha aqui. Pessoal, olha a expressão desses imigrantes, tá? Observem a expressão das pessoas. Eu acredito que elas não estão tão felizes assim, não. É o que eu falei para vocês, eles acreditavam que iam ter uma vida melhor do que eles tinham no país que eles moravam, no país que eles nasceram. E aí, de repente, né, chega aqui no Brasil, eles viram que não era bem assim. Não era o que eles imaginavam, tá bom? Então, olha, pessoal, olha o quadro. O quadro chama-se Emigrantes 3. Esses 3 I's maiúsculos aqui, esses 3 I's maiúsculos em romano significa 3. Então, ó, Lazar Segal, Emigrantes 3. O quadro é de 1936. Ele usou um óleo sobre a tela e areia. É colorido. Esse daqui são as dimensões desse quadro. Quer dizer que ele tem, ó, 86 centímetros por 197,7 centímetros. Esse aqui é o comprimento dele e essa daqui é a altura do quadro. Esse quadro hoje tá na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, se um dia vocês forem em São Paulo, vocês podem ir nesse museu, nessa Pinacoteca, tá? Isso é um museu. Lembrando, pessoal, que essas perguntas que terão aqui, elas devem ser respondidas no caderno. Eu vou conversar com vocês sobre elas, mas eu quero que vocês respondam no caderno, tá? É uma forma que a gente tem de estudar. Então, ó, pergunta 1. Qual é o título dessa obra de Lazar Segal? Olha o título aqui. Emigrantes 3. Esse 3, pessoal, esse I tem que ser com letra maiúscula, tá? Eu faço até assim, ó. É o I em romano. Tem que ser em maiúsculo, tá bom? Então, escrevam aí, emigrantes. Vocês observaram que eu falei que a gente vai estudar os imigrantes, mas a obra chama Emigrantes? A gente vai estudar com imigrantes, mas essa obra chama Emigrantes. Será que tem diferença entre o I e o E? Já já a gente fala sobre isso, tá? Vamos lá, próxima pergunta.
ele fala o seguinte, ó. Deixa eu puxar pra cá. Identifique uma mulher, uma criança e 3 homens representados nessa imagem. Olha, a mulher, a gente pode falar, ó, a mulher está no centro, do lado direito da mulher está a criança, a gente tem aqui do lado da criança um senhor idoso, um homem idoso, e do lado esquerdo da mulher, 2 homens, ok? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Eu queria colocar de um jeito que vocês não lissem. Ah, mas tá difícil. Você conhece o significado da palavra emigrante? Eu vou tentar explicar para vocês. Imagina que hoje a Cássia, ela vai embora do Brasil. Ela vai morar lá na Itália. Então, o que que acontece? Eu, Cássia, quando eu saio do Brasil, eu sou emigrante. Então, eu estou emigrando, eu estou saindo do Brasil. Quando eu chegar na Itália, eu vou ser uma imigrante. Então, quando eu saio do lugar, eu estou saindo, eu estou emigrando, eu sou uma emigrante. E quando eu chego no lugar, eu sou um imigrante. Por que que nós vamos estudar os imigrantes? Porque são as pessoas que chegaram no Brasil, então elas são imigrantes. Agora, se ele é italiano, ele emigrou, ele saiu lá daquele país dele, tá? Então, emigrante, ó o que tá escrito aqui, eu vou até deixar vocês lerem, ó. Emigrante é o indivíduo, é a pessoa que deixa um país para morar, para se estabelecer em outro, tá? Questão número 4, qual a diferença entre o imigrante e o emigrante? Então, igual eu falei, se eu saio do país que eu nasci, eu sou emigrante. Eu saí do país que eu nasci, eu emigrei, eu sou emigrante. E eu cheguei no país que eu vou morar, eu sou imigrante. Entenderam? Então, nasci no Brasil. Saio do Brasil, eu emigrei, sou emigrante. Cheguei no país que eu vou morar, lá eu serei imigrante. Então, no país que eu vou morar, eu sou imigrante. Do país que eu saí, que eu nasci, eu sou emigrante, tá? Vou até deixar vocês lerem aqui, ó. Imigrante, ó, é o indivíduo é pessoa, tá? Imigrante é a pessoa que entra em um país estrangeiro, um país diferente, né, que ele não nasceu. E o emigrante é aquele que sai de seu país de origem em direção a outro lugar. É o que eu falei para vocês, ó. Nasci no Brasil. Então, eu do Brasil, eu sou emigrante, eu sou isso daqui. Quando eu saio do Brasil, eu sou isso daqui. Quando eu chego em outro país, que não é o país que eu nasci, aí eu sou imigrante. Então, se hoje eu for embora do Brasil, então lá no país que eu morar, eu serei imigrante. E do Brasil que eu saí, que é o país que eu nasci, eu sou emigrante. Ok? Então, preencham aí, por favor. Então, a gente está estudando os imigrantes, que são as pessoas que vieram para o Brasil, tá? São as pessoas de outros países que vieram para o Brasil. O nosso estudo é dos imigrantes. Então, vamos fazer a leitura aí, ó. Herança imigrante e experiência nas áreas rurais. Diversas etnias e culturas contribuíram para a formação de municípios, entre elas etnias indígenas e africanas. Terceiro ano, as nossas raízes são indígenas e africanas. Então, o nosso país, a origem dele está muito ligado à cultura dos índios e à cultura dos africanos. Muito do que a gente tem aqui no nosso país, que é um país gigante, vem desses dois povos, dessas duas etnias. A etnia, né,
indígena, o grupo dos indígenas e o grupo dos africanos. Então, a partir de agora, vamos estudar outras culturas de imigrantes. Ó, os africanos, eles foram imigrantes. Eles saíram do país deles para viver aqui no Brasil. Então, eles eram imigrantes. Os indígenas, não. Eles nasceram no Brasil. Então, os indígenas, eles não são nem emigrantes, nem imigrantes, tá? Então, ó, a partir de agora, vamos estudar outras culturas de imigrantes que também contribuíram para a construção da história brasileira. Imigrante... Deixa eu só tentar colocar aqui. Imigrante é a palavra usada para identificar pessoas que deixam o país de origem. O país de origem é o país que elas nasceram, para morar em outro país. Essas pessoas são imigrantes em seus novos locais de moradia. Vocês conhecem alguém que veio de outro país? Se vocês conhecerem essa pessoa, a gente chama ela de imigrante, porque ela saiu do país dela para vir morar no nosso país, tá? Então, ó, no passado, principalmente lá no final do século XIX, tá, pessoal? Muitos grupos de imigrantes vieram para o Brasil. Cada um deles tinha um modo próprio de viver, pois eram de culturas diferentes. Alguns desses imigrantes formaram colônias, por isso eram chamados de colonos. Então, o que eram as colônias, pessoal? As colônias eram aqueles locais em que esses grupos de imigrantes passaram a morar, tá? Aqui no Brasil, principalmente lá no sul do Brasil, tem várias colônias alemãs, né, que fala, italianas. Se você viaja para o sul do Brasil, você vai ver que a cultura lá, que o jeito das pessoas, que a comida, que a alimentação, que o vestuário é diferente, porque lá no sul do Brasil tem muito dessa cultura dos imigrantes. Aqui no Brasil, pessoal, quais foram os lugares que os imigrantes mais vieram? Eles vieram para o sul do Brasil, eles vieram para São Paulo. Lá em São Paulo tem imigrante de tudo quanto é lugar do mundo. Engraçado que lá em São Paulo, quando você anda lá no centro da cidade, ou quando você vai em algum lugar lá cheio, você consegue ver gente de tudo quanto é jeito. Você consegue ver árabe, você consegue ver italiano, você consegue ver muçulmano, você consegue ver português, você consegue ver espanhol. São Paulo tem tudo quanto é tipo de imigrante. E aqui em Minas, pessoal, também vieram muitos imigrantes. Aqui em Minas vieram principalmente italianos, tá? As colônias, elas eram os lugares que esses imigrantes passaram a viver, tá bom? Então, quando a gente fala colônia, colônia era aqueles locais que os imigrantes se uniram, se juntaram para poder viver. Olha que legal isso daqui. Olha esse passaporte, pessoal. Esse passaporte, pessoal, ele não é um passaporte individual. Quando a gente vai para outro país, a gente precisa de um documento chamado passaporte. Só que o passaporte, ele é um documento individual. Eu tenho o meu, você tem o seu, sua mãe tem o dela. Nessa época, olha que legal. O passaporte era de família, era familiar. Olha que interessante, pessoal. Toda uma família italiana. Então, aqui, pessoal, esse passaporte, olha aqui na lateral, eles falando sobre as pessoas. Eu achei muito legal isso, ó. O nome, ó, eu consegui ler um Luigi aqui. Eu consegui... Só o Luigi que eu tive certeza aqui, ó. Aqui a idade deles, ó, que legal. Tem a idade... E os outros aqui eu não consegui identificar. Mas olha, o nome da pessoa e a idade. Ó, o Luigi tem 12 anos.
Tem uma pessoa de 12. Tem uma pessoa de 13. É isso mesmo, idade? Pera aí. É sim, creio eu que seja assim. Mas olha que legal, criançada. Então, ó, vamos ver o que tá falando aqui desse passaporte. Passaporte de família italiana, de 1923. Isso daqui também está no museu. Ele é pequenininho, ó, ele tem 14 por 22. 14 por 22... Olha aqui, a minha régua aqui, ela tem 20. É um pouco maior que essa minha régua. E 14 é desse tamanho. Então, é mais ou menos... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ai, não tenho. Eu ia ver se eu tenho uma ficha um pouco maior para comparar. Mas é um pouco maior que uma fichinha, pessoal. 14 por 22. Ele tem 14 de altura... A altura dele aqui é como 14 centímetros e aqui ele tem 22 centímetros, tá? Então, ó, se vocês quiserem ver esse passaporte, ele tá no Museu da Imigração no estado de São Paulo, tá lá em São Paulo, no museu lá. Imagem de um passaporte de família italiana. Antigamente, quando chegavam ao Brasil, muitos imigrantes apresentavam um documento com o nome, a idade e o parentesco de toda a família. Geralmente também havia uma fotografia de todo o grupo. Então, esse daqui é a idade, sim. Esse daqui que eu não consegui identificar porque tá escrito em italiano é o parentesco, tá? Se ele é filho, se ele é sobrinho, o que ele é do familiar aqui. Provavelmente deve ter essa pessoa aqui é responsável. Aqui é um homem, uma mulher, deve ser o pai e a mãe. E esses daqui devem ser os filhos. Tá bom? Então, olha que legal, pessoal, um passaporte de antigamente, ele era familiar. Tinha uma foto da família inteira, ó, o nome deles, o grau de parentesco, a idade. Achei muito legal isso. O Brasil recebeu um grande número de imigrantes, entre eles italianos, portugueses e japoneses. Lá em São Paulo, a gente tem até bairro japonês. Os japoneses, quando vieram para o Brasil, a colônia que eles estabeleceram foi dentro da cidade de São Paulo. Então, lá em São Paulo tem um bairro que quando você entra, parece que você está no Japão. Ele preservou toda a cultura japonesa, tá bom? Conforme já mencionado, vários desses imigrantes, quando aqui chegaram, formaram vilas ou colônias, as chamadas colônias de imigrantes. Nesses locais, construíram suas casas, trabalharam e interagiram com outros colonos. Virando aí. Peguei inteiro. Quando chegaram ao Brasil, os grupos de imigrantes, então quer dizer, vieram gente de Portugal, ó, não portugueses, espanhóis, italianos, alemães, sírios, japoneses, entre outros, se dedicaram às atividades que, muitas vezes, transformaram algumas características dos municípios onde foram morar. As famílias imigrantes que conheciam as práticas de agricultura e de criação de animais foram colônias nas áreas rurais. Este é o caso de italianos, alemães, poloneses e holandeses que criaram colônias nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O município de Carambeí, no Paraná, por exemplo, originou-se de uma colônia fundada por imigrantes holandeses. Pessoal, o que aconteceu? Quando os imigrantes chegaram aqui, quando eles conseguiram ajeitar a vida deles no Brasil, eles se uniram e foram formando colônias. É como se fosse mais ou menos o seguinte:
Imagina que você consegue comprar um pedaço de terra e os seus amigos também, pessoal. E aí vocês resolvem, naquele pedaço de terra, eu tenho uma parte que é minha, meu amigo tem uma parte que é dele, meu outro amigo tem uma parte que é dele. A gente resolve fundar uma vila com características do lugar onde a gente nasceu. Então, na nossa vila, a gente vai preservar todas as características que fazem parte da nossa cultura. Com o tempo, vai vindo mais gente morar perto da gente. E aí, o que que acontece? Aquilo que era para ser uma vila, com o tempo vai virando um município. Então, tem vários municípios brasileiros que eles foram fundados por imigrantes. Então, quando a gente viaja aí, principalmente para o sul do Brasil, a gente consegue perceber que vários desses municípios que a gente está passeando, eles têm muitas características que não são nacionais, que não são brasileiras. Então, foi isso que aconteceu. Quando esses imigrantes vieram para o Brasil, aqueles grupos de imigrantes que sabiam trabalhar na terra, eles não ficaram na cidade, eles foram para a zona rural. Então, primeiro eles trabalharam, eles passaram um tempo trabalhando para algum fazendeiro, eles juntavam dinheiro, e aí eles conseguiam comprar. Gente, isso não era de um dia para o outro, não, tá? Isso demorava anos. Então, eles conseguiam, depois de algum tempo, comprar um pedacinho de terra. Então, eu compro um pedacinho de terra aqui, o meu amigo compra ali, o outro compra colar, aí vira uma vila, e com o tempo acaba virando um município. Então, eu quero que vocês entendam isso, que tem muito município no Brasil que ele foi formado por colônia, por imigrantes. Então, formou-se as colônias de imigrantes e com o tempo viraram municípios. Olha aqui. Olha que legal essa cidade. Olha como que ela chama, ó. Carambeí. Fica lá no Paraná. Olha aqui, vocês reparem, pessoal, só de vocês verem a forma como eles constroem as casas. Olha como tudo é aberto. Totalmente diferente aqui do que a gente vive. Por quê? Porque eles preservaram as características das residências holandesas, das casas holandesas. Essa cidade aqui, ó, Carambeí, ela é uma cidade que quem fundou ela foram os holandeses. Holandês é quem nasce na Holanda. Então, foram imigrantes holandeses que vieram para o Brasil, se juntaram formando uma colônia, e a colônia acabou evoluindo para virar um município. Tudo demorou um tempo, viu, pessoal? Nada de um dia para o outro, tá bom? Então, vamos ver o que fala aqui desses imigrantes, ó. Os imigrantes holandeses de Carambeí se especializaram na produção de derivados do leite, queijo, manteiga, natas, etc., e de doces tradicionais. Esse tipo de produção incentivou a população local a investir na criação de gado para obter o leite. Então, essa cidade, esse município, ele é um município que vive da pecuária e ele vive da produção de derivados do leite. Então, tudo que é derivado do leite, tudo que se faz com leite, produz nessa cidade. Essa é uma cidade de origem holandesa, que deve ser muito gostosa de visitar, e é uma cidade que vai ter muito doce, né? E vai ter muito produto feito à base de leite. Então, já que tem muito produto feito à base de leite, é necessário que tenha o gado, porque o leite vem do gado, pecuária. Então, provavelmente é uma cidade que vive aí da agricultura, pecuária, né? Da venda desses doces artesanais, da venda desses produtos artesanais. Tá joia? Então, virando aí. Vocês têm uma pesquisa para fazer. É necessário que vocês pesquisem, que vocês conversem aí com seus avós, tá? Ó, eu, historiador. Vamos conhecer os grupos de imigrantes que fazem parte da história da região onde você vive?
Pessoal, a gente vive em Minas. Então, vocês vão fazer uma pesquisa de Minas. Não quero ninguém me trazendo pesquisa de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Paraná, de Santa Catarina, não. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre Minas Gerais. Então, olha aqui. Letra A. Quais são os grupos de imigrantes que moram na área rural do município onde você vive? Pessoal, eu vou ampliar a pesquisa para Minas Gerais. Por que eu vou ampliar aqui para Minas Gerais? Porque aqui a gente não tem especificamente imigrantes na zona rural. Então, se a gente for fazer de Campos Gerais e Campo do Meio, a gente vai ter que deixar em branco. Então, a gente vai fazer de Minas, vocês pesquisem aqui em Minas. Então, vocês podem pesquisar grupos de imigrantes que moram na área rural de Minas, atividades exercidas por esses imigrantes, o que esses imigrantes fazem, com o que eles trabalham. E cite outro não, vocês vão citar um município aqui em Minas em que essas atividades são realizadas, tá bom? Então, eu quero que vocês façam essas 3 perguntas e me mandem resposta, e me mandem foto para eu avaliar também, tá bom? Eu vou parar aqui, porque senão o YouTube corta o meu vídeo.